Meu nome é Diana Araújo e atuo com a pedagogia logosófica desde 2017. Há 5 anos tenho a oportunidade de trabalhar junto aos alunos das turmas do 4º ano do Fundamental 1. Apresentarei a vocês um relato de como a pedagogia logosófica contribui com a prática de bem. Chegamos ao início do ano de 2021 após termos vivido um período de incertezas, pois vínhamos de um isolamento social. Estávamos retomando a rotina das aulas presenciais, com várias restrições. Observava nas crianças da turma, que tinham entre 8 a 10 anos de idade, um comportamento diferente, e isso me inquietou. Gerou em meu interno uma vontade de compreender melhor sobre aquilo que meus olhos estavam enxergando. Em sala, nos momentos de reflexão sobre como construir um mundo melhor, relacionado ao tema do ano, o discurso era pautado no bem a todos. Falavam sobre a união, empatia, gentileza, mas nas brincadeiras e nos trabalhos em grupos, falavam de forma ríspida e algumas crianças não eram incluídas nem nas aulas de educação física. Comecei a recordar das turmas passadas, dos alunos de anos anteriores, e percebi que esse comportamento era recorrente em alguns alunos. Era o meu olhar sobre eles que havia despertado para um novo foco, com a experiência da pandemia. Cabe ressaltar que essa experiência começou após a pandemia, remetendo-me ao passado, buscando vivências de turmas anteriores. Minha mente era visitada por questões como: por que as atitudes das crianças não condizem com suas palavras? Quais pensamentos estão atendendo para esse comportamento? O que mudou em mim para despertar esse olhar só agora? Se eles sabem o que é correto, por que estão agindo errado? Se gostam de receber o bem, o que os motiva a não cultivá-lo? Será que eu faço o mesmo como eles? Que força do meu interno eu tenho atendido? Essa situação gerou em mim a necessidade de rever o conceito de bem. Vocês vivem também essa experiência? Veja como eu fiz para rever esse conceito com elas. Comecei fazendo um estudo investigativo do ensinamento da pedagogia logosófica. Não obstante, está demonstrado até a evidência que a alma é capaz de sobrepor-se e vencer a luta contra o mal, quando a inspiram pensamentos de identificação plena com as forças do bem, que são as que consolidam precisamente o que não se destrói, o que não causa nenhuma dor a ninguém. Compreender como essas forças atuam permitiu-me criar um ambiente mais sereno e afetuoso voltado para fazer prevalecer o bem combatendo o mal. Dessa forma, busquei realizar esse movimento primeiro em mim, identificando, selecionando, organizando e ordenando os pensamentos que me auxiliariam nas atuações junto aos alunos. Entendi que todo ser é influenciado por essas duas forças que atuam em seu interno, manifestando-se por meio de suas atitudes, gestos, expressões, palavras, traduzindo assim o pensamento que está presente na mente. Ao longo de todo o seu caminhar, ao homem é facultado escolher a qual irá atender, sendo assim imprescindível saber distinguir uma da outra, já que ambas trazem consequências, e a das crianças naquele momento não eram positivas nem corretas. Chegou o momento de compartilhar e vivenciar com elas minhas descobertas. Propus que todos nós aprendêssemos a fortalecer
a força do bem, pois, como diz o ensinamento da pedagogia logosófica, quando o homem consegue compreender que pode ser instrumento de pensamentos estranhos a seus sentimentos, trata por todos os meios a seu alcance de evitar que isso aconteça. E o evita exercendo um domínio sobre aqueles que são seus. Ao ser consciente do que pensa, ele adverte que os pensamentos de sua propriedade não podem ser trocados por outros que sejam alheios à natureza deles. Comecei então a refletir com a turma sobre uma dificuldade que eles viviam nos momentos de brincadeiras. Passei a realizar perguntas buscando a reflexão no momento dos acontecimentos. Qual o motivo para responder o colega dessa forma? Por que a criança, ao ganhar, tenta irritar o colega que não ganhou? Por que a regra do jogo foi alterada apenas para alguns? Qual a intenção desse comentário para o colega? Se fosse um colega falando assim com você, como se sentiria? Não entendi a atitude do aluno que furou a fila do lanche. Se eu sei fazer o bem, por que não faço? Se já aprendi o correto, por que fazer errado? Após os questionamentos, condizia suas observações sobre histórias verídicas de pessoas que fazem o bem para todas as pessoas e por todos os lugares, principalmente no ambiente dos esportes. E assim, passamos a observar nossas condutas, inclusive a minha, como estavam nossas mentes nos momentos das atuações, se ali não tinha algum pensamento disfarçado de bem. Buscávamos, assim, os melhores recursos para assessorar e amparar o acerto de todos. Uma das observações que foi muito útil à reflexão de todos ocorreu na ocasião de um jogo, no horário do recreio, em que houve a tentativa de trapacear. Uns apontavam os outros, chegaram a detectar o pensamento negativo, que foi a força do mal, que conduziu a querer ganhar a todo custo. Houve um comentário de bem que se contrapôs ao mal, de que ganhar é bom, mas que brincar juntos é bem melhor. Foi proposta então a experiência de que jogássemos queimada exercitando pensamentos de bem, como o de respeitar as regras e realizar esforço para brincar em conjunto e em harmonia. Através do pensamento elevado de fazer o bem para nos aproximar de Deus, busquei contribuir, oferecendo reflexões sobre o domínio e controle dos movimentos internos, sobre o uso da faculdade de pensar e refletir, sobre o sentimento de querer ser bom e melhor do que cada um tem sido. Trouxemos alguns questionamentos. Por que escolhi atender à força do mal? Qual a intenção da minha fala inapropriada junto ao colega? Qual o pensamento que me levou a tomar uma atitude negativa? A cada dia após o recreio, tirávamos uns minutos para refletir como havia sido o recreio. Recordávamos de como era antes e como estava no dia. Passei a escutar das crianças frases como: hoje foi bom, mas amanhã poderá ser melhor. Porque eu tive um pensamento de competição. Eu tive vontade de falar uma palavra bem feia para o colega. Eu não disse, mas pensei. Hoje foi ótimo. Todo mundo brincou. Essas reflexões do dia eram importantes para que compreendêssemos o real sentido da competição e que ela é saudável quando obedecia às regras e ganhamos de forma justa,
para que cada um se observasse e aprendesse a alimentar o bem em seu interno, trocando os pensamentos, mudando o olhar para o outro e tendo uma conduta pautada no bem. O movimento seguido foi retomar os pensamentos elevados, a verdadeira intenção de fazer o bem e aproveitar o tempo e o esforço para agir no bem, com o bem e para o bem, com o objetivo maior de aproximar o pensamento de Deus. As reflexões agora eram voltadas ao sentir. O que você sentiu ao fazer o bem ao colega? Foi bom todos vocês brincarem juntos? Vocês viram o quanto vocês estão mais unidos? O registro do nosso aluno João Gabriel, feito em 2021. No ano de 2021, nos Jogosóficos, meu time de futebol perdeu. Meu time e eu ficamos muito tristes. Mais um amigo me falou que o importante era participar e ter seus colegas por perto. Em 2023, nós pedimos um novo registro como essa experiência ficou para ele, e ele registrou. Para mim compreender que temos duas forças dentro de nós, o bem e o mal, foi importante, pois praticarei e pratico coisas boas atendendo à força do bem. Quando eu faço o bem ao outro e a mim mesmo, fico muito feliz. O registro feito pelo nosso amigo e querido aluno Breno foi atual. A descoberta da força do bem foi muito importante, fazendo eu aprender várias coisas e melhorando a minha vida inteira. Eu só venho atendendo as forças boas, as que colaboram comigo. Com isso, eu tenho me sentido mais feliz, alegre e sereno. Meu interno fica gritando e comemorando de tanta felicidade quando eu faço o bem. E quando faço a mim mesmo, me sinto agradecido, mais leve e com uma sensação de muito amor no coração. O que aprendi com essa experiência? Essa experiência foi tão grata que as crianças passaram a brincar juntas e a incluir alunos de outras turmas, principalmente no momento do recreio. Aprenderam a brincar de várias formas e adoraram descobrir as regras antigas da queimada. As crianças compreenderam que é preciso refletir antes de agir, pois a ação é a tradução do pensamento que está em sua casa mental. Se o erro foi observado, é sinal da manifestação da força do mal ou da tendência a atendê-lo, desviando da finalidade do bem. Às vezes, nossas palavras, atitudes e escolhas nos enchem de estímulo e felicidade. Daí a importância de conhecermos o mecanismo do movimento desses pensamentos para poder identificar e selecionar aqueles que estão a tom com a prática do bem e lutar para eliminar as do mal. Os primeiros, sim, são verdadeiros potências edificantes, construtivas e transformadoras. Dessa forma, confirmamos que a pedagogia logosófica realmente contribui não só para a formação integral da criança, mas como capacita o docente a realizar primeiro em si o que anela para os alunos, porque ensina com a palavra respaldada pelo exemplo. Obrigada pela atenção de todos.